Bom dia, amados. A nossa reflexão dessa manhã encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E Paulo diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, antes ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, na fé e na santidade. Então a gente hoje vai estar falando com respeito a essa questão levantada por Paulo em defesa de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que estava sendo preparado por Paulo para exercer o seu ministério, mas o que parece é que ele enfrentava alguns problemas de reconhecimento da sua autoridade devido ao fato dele ser muito jovem. E o apóstolo Paulo, como alguém que passou por experiência bem parecida com a de Timóteo, porque ele foi chamado para o apostolado, mas nem todo mundo reconhecia o seu apostolado. E alguns até não reconheciam nem ele como crente, por conta do passado negro, do passado de perseguição, de matança de cristãos, as quais ele participou diretamente e também indiretamente consentindo na morte de alguns cristãos. Então Paulo, ele sofreu na carne esse desprezo por parte de algumas pessoas e alertava a Timóteo, dizendo bem próximo a isso: não deixe que ninguém despreze a sua jovialidade, a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, na fé, na santidade. Então, ele não tinha que impor a sua autoridade de pastor, a sua autoridade de diácono ou qualquer coisa que alguém seja e que queira empurrar goela abaixo das pessoas. Mas o que Paulo dizia é que através da vida dele, através do tratamento que ele desse às pessoas, através do carinho que ele demonstrasse pelas outras pessoas, através da fé que ele nutrisse por Deus, de uma vida de busca a Deus, e também da vida de santidade que ele fosse também ter em devoção a Deus, são essas coisas que deveriam depor a seu favor para que através dela as pessoas o reconhecessem como alguém capaz de exercer o ministério, mesmo ainda na sua tenra idade. Então, eu queria também aproveitar essa oportunidade para poder refletir com os irmãos, porque às vezes acontece também em nossos dias alguém desprezar algumas pessoas, porque essas pessoas, no pensamento de alguns, essa pessoa não tem capacidade para ser um diácono, essa pessoa não tem capacidade para ser um pastor, essa pessoa não pode ser um professor de escola bíblica dominical, e às vezes algumas pessoas são desprezadas em suas igrejas, em seus locais, porque outras pessoas as criticam, menosprezando dessa forma essas pessoas. Então, o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, ele deva também servir para mim, deva servir também para você, se esse é também o seu caso. Você precisa não querer que as pessoas aceitem você de qualquer forma, mas se tiver alguma coisa que mudar na sua vida, no trato para com as pessoas, mude. Se tiver alguma coisa na sua fé que precisa ser mais robustecida, mude. Se tiver alguma coisa no carinho, na caridade, no seu relacionamento com as pessoas que precisa ser mudado, mude isso. É exatamente o que disse o apóstolo Paulo. A gente precisa melhorar a nossa vida para que elas impacte a vida de outras pessoas, para que outras pessoas sintam a diferença em nós e mude a sua opinião e passe de um desprezo para um apreço. E é muito bom. A gente não tem que ficar de um lado sofrendo psicologicamente, ficando se condoendo porque alguém nos desprezou. Não. Vamos virar o jogo. Se existem pessoas que criticam você, que desprezam você, faça isso que o apóstolo Paulo falou. Mude radicalmente sua vida, seja uma pessoa dinâmica, uma pessoa de fé, uma pessoa de bom trato, e com certeza as outras pessoas vão verem a diferença em você e a sua autoridade vai ser estabelecida sem que você tenha que fazer muita força, sem que você tenha que impor nada a ninguém, senão a si próprio.
Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.